É uma mudança séria e muito significativa na forma como se avalia o direito internacional, ver o surgimento do sujeito humano como um sujeito digno de proteção, uma figura digna de ser protegida, digamos, das depravações do poder e afins. No entanto, ficamos com este problema muito estranho. Os maiores protetores são também os maiores violadores. Os estados são aqueles que devem ser os protetores. Eles têm que ser os executores e têm que ser aqueles que assinam as convenções. Eles precisam ser os observadores. Então, ironicamente, eles também são alguns dos piores abusadores. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today Olá, pessoal. Aqui é Pascal, do Neutrality Studies. Hoje estou conversando com o Dr. Binoy Kampmark, que é professor sênior na Escola de Estudos Globais, Urbanos e Sociais da Universidade RMIT da Austrália, onde pesquisa a interconexão entre direito, relações internacionais e história. Em um de seus projetos, ele traça a evolução do discurso de Estado desonesto no debate político americano. Como recentemente estamos vendo o ressurgimento da ideia de um eixo do mal, achei que este é o momento perfeito para falar com ele sobre como os Estados Unidos abordam essa rotulagem de seus adversários e o que isso significa social e legalmente. Então, Binoy, bem-vindo. É um prazer estar aqui. Binoy, eu te encontrei através de um amigo em comum na Multipolar Peace Alliance, Warwick Powell, e vi no seu perfil que você está fazendo uma pesquisa muito interessante sobre os aspectos legais de rotular países de uma certa maneira. Você pode nos contar um pouco mais sobre isso? Sim. Bem, uma das coisas interessantes que encontrei, e isso remonta à minha pesquisa de doutorado também, é a ideia de, claro, dar aos Estados-nação personalidades e características morais, por assim dizer, antropomorfizando-os de uma maneira bastante interessante. Achei isso realmente fascinante. Uma das coisas que me impressionou após os ataques de 11 de setembro, às Torres Gêmeas, ao Pentágono e assim por diante, em 2001, foi a linguagem usada, por exemplo, pelo redator de discursos de George W. Bush, o eixo do mal, sendo usado nesse contexto com pequenos ajustes e afins. With slight adjustments and whatnot, and it struck me as being a very curious way of looking at states. E me pareceu uma maneira muito curiosa de olhar para os estados. O que pensei foi que isso poderia ser um projeto interessante. Então voltei e dei uma olhada nas origens, não necessariamente do termo Estado fora da lei em si, mas como o conceito de Estados fora da lei pode ser visto em diferentes formas. A ideia do Estado fora da lei pode ser encontrada já, por exemplo, durante os debates e discussões, certamente nos Estados Unidos e em partes dos debates europeus, durante a Primeira Guerra Mundial. Havia essa noção sobre a Alemanha wilhelmiana, o kaiserismo, e a ideia de que isso também poderia ser um Estado criminoso. E isso realmente me impressionou. Então acabei analisando aquele período entre o surto, por assim dizer, durante o curso da Primeira Guerra Mundial e depois até os julgamentos de Nuremberg, culminando em 1946. Me impressionou que era um argumento tão fascinante, muitas vezes um pouco deslocado, mas que fazia parte dessa longa noção sobre como você demoniza estados, como identifica componentes criminosos de um estado e como identifica quem é responsável pelo quê quando se trata de leis internacionais. Isso realmente me interessou. Sim, e isso é fascinante porque anda de mãos dadas com a evolução do direito internacional, certo? E a ideia que nasceu após a Primeira Guerra Mundial de que proibimos a guerra por completo, certo? Até a Primeira Guerra Mundial, a guerra era uma prerrogativa do Estado, certo? Não era ilegal. É por isso que temos a lei da guerra. E a ideia de crimes de guerra, então, evoluiu ao longo do tempo, mas costumavam se referir a atos ilegais dentro da guerra, não à guerra em si. E então, você está dizendo que o discurso sobre estados desonestos meio que vai nessa direção, mas não em um nível codificado internacionalmente, certo?
Porque isso é puramente jargão dentro dos Estados Unidos, o discurso. Os Estados Unidos são muito interessantes porque são eles. Quando digo eles, refiro-me aos representantes legais e às figuras associadas a essa linha de raciocínio específica, que elaboram muitos dos projetos relacionados, por exemplo, à Lei do Mar e ao Tribunal Penal Internacional, mas também são os últimos a aderir a eles. Então há um tipo de paradoxo muito estranho para os Estados Unidos, onde eles produzem alguns dos documentos legais mais significativos na fase de elaboração. Mas a política disso muda, porque o Senado nunca aprovará essas coisas. Assim, os Estados Unidos, por exemplo, até hoje são, se não me engano, um dos 2 países que não ratificaram formalmente e não aderiram à Convenção sobre os Direitos da Criança, o que é extraordinário, porque praticamente todos os outros já o fizeram. E é uma daquelas coisas realmente fascinantes. E eu acho que, sabe, voltando a esse ponto fundamental, o jargão é fundamental. E eu acho que você mencionou a questão de proibir a guerra, esse é um ponto realmente significativo. Porque a proibição da guerra, eu argumentaria, é o ponto fundamental, a inclinação, por assim dizer, sobre moralizar o comportamento do Estado. Porque quando esse debate ocorreu, resultando no Pacto Kellogg-Briand, em 1928, e estamos falando de mais de 60 signatários na época, criou-se essa noção de renunciar à guerra como um mecanismo de resolução de disputas. Então havia o argumento de que isso era uma norma formativa no direito internacional. E adivinha onde vemos isso aparecendo? Vemos isso aparecer nos julgamentos de Nuremberg. E vemos os aliados redigindo isso como parte da acusação contra a Alemanha nazista como uma característica fundamental. Em menor grau, é menos convincente no contexto japonês, no Tribunal Internacional do Extremo Oriente. Mas no contexto alemão é realmente interessante porque muitos advogados, nos Estados Unidos e também no Reino Unido, argumentaram que isso é uma coisa muito perigosa de se fazer. É muito perigoso argumentar que quando se trata da noção de direito internacional e guerra, é perigoso afirmar que, ok, você está criminalizando uma conduta que foi aceita por milênios. Portanto, nesse caso específico, foi realmente interessante como isso influenciou o Pacto Kellogg-Briand. A questão que surgiu nos julgamentos em 1946, seja no Extremo Oriente ou na Alemanha, é claro a questão de aplicar a lei retroativamente, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. E ok, isso já está resolvido, certo? A ideia que os advogados da época também aceitaram, ou que os juízes argumentaram, é que esses eram crimes tão hediondos que as pessoas que os perpetraram deviam ter entendido que era criminoso e, portanto, é válido. O que você acha do argumento que avança agora, que vivemos em um mundo onde os Estados Unidos designam outros estados como por si só desonestos? Sim, eu sei. Então, em termos da primeira parte, este é um método clássico de como você identifica o que supostamente deve ser um costume normal no direito internacional. A suposição usual no direito internacional é que há uma prática que tem sido contínua e aceita pelos Estados por um período de tempo. E se não há desvios disso, então é considerado essencialmente parte da prática. É chamado, você sabe, não para entediar seus ouvintes, mas é chamado de presunção de lotus. Essencialmente vem de um caso da década de 1920, que trata do naufrágio de um navio francês, e se havia responsabilidade do capitão francês ou das autoridades turcas, e assim por diante. Mas a questão sobre a presunção é que, de modo geral, os estados têm o direito de fazer o que quiserem dentro de um certo limite, a menos que isso viole o que é considerado costume. Então, os estados podem essencialmente fazer o que quiserem. Mas o que é interessante sobre o surgimento de um costume é que ele é frequentemente visto de forma retrospectiva, porque não sabemos que era um costume na época. Depois os advogados dirão que na época
Era um costume, mas ninguém disse Ian. Oh, it was a custom at the time, but just no one said it. É a ideia de normas peremptórias, certo? Sim, isso mesmo. Ou jus cogens, que prevalece até sobre acordos entre estados. That's right, exactly. And I think, and what happened at Nuremberg, Isso mesmo, in the exatamente. prosecution case, was E eu that, acho. the German lawyers E o que aconteceu em Nuremberg no caso de acusação? Os advogados alemães argumentaram que isso é ridículo, é retroativo, retrospectivo. Todos nós temos travado guerras. Não há conceito. A ideia de guerra agressiva é uma tautologia. Crime contra a paz é um absurdo. Mas então o que foi dito em resposta e o que foi aceito no Tribunal Militar Internacional foi que houve ao longo de uma conduta conectada com o Pacto de Paris, Pacto Kellogg-Briand, uma Codex Xusegeres Hinnisequer. There was a course of conduct that suggested that war would be renounced. Now, of course, this is, in a sense, a bit of nonsense. Agora, é claro, isso foi, de certo modo, um pouco de absurdo, porque guerras estavam acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, infligidas por ninguém menos que a União Soviética, que era ela mesma membro do Tribunal Militar. O ataque à Finlândia, por exemplo, antes do início da Segunda Guerra Mundial, e a participação da União Soviética no ataque à Polônia, e assim por diante. Mas este é o método clássico usado para justificar a cristalização de um princípio no direito internacional. Isso foi feito no caso do recrutamento de crianças soldados no tribunal em Serra Leoa. O caso Norman Hinga apresenta a ideia de que, e o argumento feito nesse caso específico foi, bem, na verdade, você sabe quando se trata disso, quando o recrutamento infantil supostamente deveria ser criminalizado, não foi. Mas o argumento feito lá foi que, na verdade, na época em que o recrutamento estava ocorrendo, nos anos 90, de, você sabe, crianças para exércitos e afins, havia se desenvolvido um costume que o proibia por causa da Convenção sobre os Direitos da Criança. Um número de, você sabe, o ICCPR, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e assim por diante. Então, é uma técnica que os advogados usam para justificar o que supostamente deveria ser, mas não necessariamente, porque não precisa ser explicitamente mencionado para ser um costume. Advogar para levar o caso para onde você quer que ele esteja. Mas, quero dizer, é uma coisa importante, certo? Que você então desenvolva normas. E eu acho, quero dizer, olhando para 1946, sim, o argumento de que isso foi justiça dos vencedores é forte. Mas não gostaríamos de reabilitar a Alemanha nazista nesse sentido? E dizer, tipo, oh não, vocês foram tratados injustamente. Quero dizer, esse não é o ponto. A questão é, o que isso faz com o desenvolvimento de normas? Sim, você está absolutamente certo. Quero dizer, há um argumento a ser feito de que toda vez é um grande paradoxo que você quebra leis para criar novas. Então, o argumento é que, de uma maneira estranha, um afastamento de um estado de entendimento nos assuntos é uma violação dessa ordem. Mas então você cria algo novo em resposta a isso. E isso é algo muito grande em termos deste contexto. O juiz indiano no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente, Rabindranath Pal, na verdade não fez isso. Ele foi o único juiz a absolver o Japão de todas as acusações. É verdade, ele apenas julgou e deixou muito claro que a questão do crime de agressão era um absurdo. And he made it very clear that the issue of crime of aggression was nonsense, and he also said that how dare essentially Western. E ele também disse, como ousam essencialmente as potências ocidentais dizer a uma potência oriental, uma potência asiática, que elas deveriam ser criminalizadas por travar conflitos que elas mesmas têm feito impunemente por anos. Então é um julgamento notável. Na verdade, tem 900 páginas. Portanto, se seus ouvintes estiverem interessados em se aprofundar, é realmente interessante. E ele é o único, eu acho, o único juiz que consigo lembrar que tem uma placa especial para o Santuário dos Mártires, para os criminosos de guerra japoneses que sabemos estar realmente no Japão. É realmente bastante interessante. Então sim, isso apenas demonstra como isso funciona nos Estados Unidos. Minhas desculpas por isso.
Yes, my apologies about that. Yeah. No problem. We are back and we were just talking about Sem problema. Estamos de volta. E estávamos falando sobre essa evolução da construção de normas, certo? O que acontece então, quando estados como os Estados Unidos, estados muito poderosos, começam a designar unilateralmente outros estados como algo? Atores do mal. Desculpe, qual era o termo que discutimos? Os estados párias. Sim, párias e fora da lei e essas coisas. E estados terroristas. Por quê? Você sabe, o problema para o direito internacional é que temos um desenvolvimento muito longo do direito de guerra, realmente tentando proteger categorias de pessoas, certo? Isso é muito importante. Quero dizer, prisioneiro de guerra é uma boa designação. Se você está em uma guerra e acaba capturado, gostaria de ser um prisioneiro de guerra porque desfruta de privilégios muito especiais. Você está protegido. Não pode ser simplesmente executado sumariamente. Você deve ser sebator assim que o conflito termine. Once the conflict is over, you have to be given adequate food and so on. All of this is Você tem que receber comida adequada e assim por diante. Tudo isso está codificado nas convenções de Genebra, certo? Mas se você então muda o jargão, se de repente diz que essa outra pessoa não é um combatente, a outra pessoa é um terrorista, então o terrorista não desfruta dos direitos que vêm com ser um combatente em um conflito internacional. E estamos vendo isso, especialmente com Israel. Israel não reconhece o Hamas como um combatente. Eles os veem como terroristas e tomam o direito de atirar em todos que suspeitam de terrorismo, certo? Sem captura de prisioneiros. Este é um crime horrível, mas eles justificam dizendo que esses não são combatentes, são terroristas, ponto final. Então, eles não têm o direito de desfrutar das leis de guerra. Algo semelhante acontece quando os estados usam essas novas designações como estados párias e outros. when states use these new designations like rogue states on others. Oh, totally, because it's precisely Ah, totalmente. Totalmente. Porque é precisamente com base nessa reclassificação que se dá a latitude para abordar questões de uma certa maneira. Então, um exemplo clássico, voltando ao que você acabou de dizer sobre a atitude de Israel em relação ao Hamas, pode ser visto nos memorandos que foram escritos, em vários documentos. E eles foram produzidos, na verdade. Eles foram reunidos em uma coleção editada durante o curso da chamada Guerra Global contra o Terror, que foi um termo muito estranho em si mesmo, declarado, é claro, pelo presidente George W. Bush. E a ideia desses memorandos era justificar essencialmente o uso de afogamento simulado, justificar o uso de tortura, justificar o uso de várias violações dos direitos humanos, essencialmente, porque essas pessoas eram, e a categoria é muito bizarra, a noção de um combatente ilegal. Quero dizer, você sabe, isso é uma coisa muito estranha. Quero dizer, você é um combatente quando não é, se você usa isso ou aquilo. Mas o argumento era que eles não se enquadram na categoria padrão. Então o Talibã, por exemplo, foi considerado uma categoria separada, não reconhecida como uma entidade legal merecedora das proteções das Convenções de Genebra. E, portanto, esses indivíduos poderiam ser transferidos, eles poderiam ser enviados para esses chamados locais de operações secretas, eles poderiam ser enviados para a Baía de Guantánamo e infamemente torturados da maneira que foram. É uma coisa extraordinária, porque é precisamente uma daquelas coisas de aliviar a responsabilidade pelas leis de guerra simplesmente escolhendo outro rótulo e usando o elemento moral sobre... Bem, essas pessoas obviamente têm padrões diferentes, portanto devemos aplicar padrões diferentes a eles. A mesma coisa sobre justificativas, de forma ampla, sobre tortura, para começar. Quero dizer, é muito difícil até acreditar que artigos como este estavam lidando com o contexto de que a tortura poderia ser justificável de alguma forma. Então o que acontece é que você redefine a tortura. Você a chama de interrogatório aprimorado. O afogamento simulado se torna um anexo do interrogatório aprimorado. Não é realmente tortura porque a pessoa não está realmente se afogando. Claro, a pessoa está essencialmente sendo simulada como se estivesse se afogando. E mais do que isso, esse tipo de controle lexical é muito fundamental nessa abordagem tática, se preferir,
que produz alguns resultados terríveis. Quero dizer, é extraordinário imaginar isso. E lembro-me até de ter encontrado um desses funcionários do Departamento de Justiça em 2002 em Washington. Foi extraordinário ouvir esse homem erudito, cuja especialidade é Tomás de Aquino, justificando essencialmente por que precisamos fazer esse tipo de coisa com indivíduos. Foi extraordinário. É inacreditável, sim. Mas é por isso que quero dizer, isso não é uma coisa nova, certo? Isso não é algo que os Estados Unidos inventaram. Quero dizer, Tomás de Aquino é na verdade um exemplo fantástico. Tomás de Aquino é quem transformou uma religião pacífica. Uma religião onde o líder, o ídolo, literalmente estava disposto a morrer na cruz para fazer o ponto de que não usamos violência. E a transformou, 350 anos depois, na doutrina da guerra justa, para ajudar o Império Romano a justificar atacar os pagãos e fazer suas guerras de conquista, certo? Esse é exatamente o tipo de pessoas que fizeram isso há cerca de 1.600 anos. Absolutamente. Sim, na verdade. Você vê, tipo, uma continuação. Há uma continuidade. Absolutamente. Concordo plenamente. E acho muito apropriado que você aponte isso, porque você encontra essa consistência nessas autoridades. Graças a Deus pelas convenções, as proteções humanitárias internacionais e afins, o direito humanitário internacional e as convenções de Genebra. Mas você também tem essa coisa paradoxal onde, sim, há isso, mas então há essas justificativas cruéis que envolvem desvios e violações no contexto de uma ideologia. Acho que o Estado moderno dos Estados, com o uso de termos como Estado desonesto, possibilita esse tipo de coisa, ou pelo menos dá algum tipo de cobertura para comportamentos terríveis no contexto do que é feito. Nós somos os que obedecem à lei, somos realmente os que a criaram, mas ao mesmo tempo sempre haverá essas exceções e afins. É notável. Isso nos leva de volta à questão de saber se no final, Tucídides ou os atenienses em Tucídides estavam certos. Você sabe, os fortes fazem o que querem, e os fracos sofrem o que devem. Mas o desenvolvimento do direito internacional, e tivemos esse debate esta semana em uma conferência aqui, também mostra que há uma forte resistência contra isso, certo? A maioria dos estados realmente não aceita isso. Algumas dessas normas, como o afogamento simulado, de repente se tornam parte da sociedade educada, usando maneiras de contornar tratados contra a tortura. E temos tratados internacionais contra a tortura. Então você acha que, no geral, vê um fortalecimento do direito internacional ou um enfraquecimento dessas normas? Bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque, você sabe, quando eu estava pensando sobre a linguagem que está sendo usada e tem sido usada, ela se tornou muito popular nos dias de hoje. E, na verdade, não é um fenômeno tão recente. Suponho que isso surja devido à emergência das potências do BRICS e de outros países, em resposta à ordem liderada pelos G2000. Mas é essa noção sobre o que supostamente é a lei numa sociedade baseada em regras. O que é interessante é que você começa a perceber que talvez o juiz Powell, que mencionei anteriormente no contexto do Tribunal do Extremo Oriente, estivesse certo quando disse que não existia uma comunidade internacional que tivesse esses valores. Você não poderia usar a terminologia de um quadro internacional global, uma ordem baseada em leis que governaria a condução da guerra, da mesma forma que poderia em outros contextos, talvez. E isso levanta o ponto interessante de que os próprios países que continuam usando a terminologia de defender essas leis são os mesmos países que as violarão quando quiserem, e assim por diante. O fato é que muitos países seguem as leis. Eles sempre seguem. É interessante, por exemplo, que as leis do mar são realmente cumpridas por muitos Estados-membros. É realmente interessante, e acho que isso não tende a aparecer na imprensa. O cumprimento nunca tende a fazer manchetes.
O descumprimento, sim. Compliance never tends to make the headlines. Non-compliance does. South Sea violations, Chinese aggression, Violações no Mar do Sul, agressão chinesa, resposta filipina, todas essas coisas. Mas o que é fascinante é que, fundamentalmente, quando se trata disso, acho que muitos estados, como regra geral, realmente seguem as várias regulamentações. Então eu diria que sim, em um nível amplo, há um segmento das regras que estão conectadas a certas coisas. É irregular com coisas como direitos humanos, porque até mesmo países no Ocidente têm interpretações variadas sobre isso, como são implementadas. Mas ao mesmo tempo, há agora essa disputa sobre que termina a validade do que os alemães chamariam de Grundnorm. Onde isso se encaixa? Quero dizer, é muito difícil identificar no espaço internacional, mas é importante notar que a maioria dos países concorda que certas coisas devem ser seguidas, e geralmente são. Mas isso, eu diria, é muito contra os interesses dos Estados Unidos e seus aliados, começar a usar esse argumento. Esta é a ordem internacional baseada em leis. Porque, sejamos honestos, foi ditada na ponta de uma arma, ou no final de uma marinha, ou frota, e assim por diante. E acho que isso é algo que muitas vezes é esquecido, que não é necessariamente uma coisa objetiva, mas ainda tem um pacto de poder que o justifica. E devo acrescentar algo que confundi anteriormente. Tomás de Aquino, que você mencionou, junto com Santo Agostinho. Agostinho é de quem eu estava falando. Desculpe, pois. Apenas para me fundir. Não fiz justiça com Tomás de Aquino. Você tem que lidar com o homem de Hipona. Sim, isso mesmo, Hipona. Sim. De qualquer forma, voltando ao desenvolvimento dessa norma, eu tive um convidado nesse programa. Going back to this norm development, I had a guest on this show, Chas Freeman, a former U.S. ambassador. Chase Freeman, um ex-embaixador dos Estados Unidos, fez a observação muito espirituosa de que essa ideia, que é realmente de apenas alguns anos atrás, a ordem internacional baseada em regras, é um novo jargão para falar sobre algo que não é direito internacional, mas que deve soar como se fosse. Ele observou que o jargão da ordem internacional baseada em regras é, na verdade, o oposto da lei. Não é o Estado de Direito, é o governo pela lei, porque você abusa do direito de definir o que é a lei, caso a caso. Você nunca especifica quais são as regras, através das quais você então cria um tipo distópico de sistema de insegurança para que você seja o único árbitro do que realmente deve acontecer, o que é o oposto do que os Estados Unidos frequentemente representam, certo? Which is the opposite of what the United States often stands for, right? Everybody is bound by the same rules, but we know now that is definitely... Todo mundo está sujeito às mesmas regras, mas agora sabemos que isso definitivamente não é verdade no âmbito internacional. E também sabemos que internamente, nos Estados Unidos, parece haver uma certa seletividade. Quero dizer, em resumo, Donald Trump é o primeiro presidente na história dos Estados Unidos a ser indiciado por comportamento ilegal. Tipo, devemos acreditar que durante 250 anos, nenhum presidente jamais quebrou a lei. Nenhum, exceto este. O que então levanta a questão. Ok, podemos acreditar em qualquer coisa que saia desse jargão jurídico dos Estados Unidos? São todas palavras vazias. Quero dizer, eu não diria isso. Acho que a ideia de direito internacional e direito interno é muito boa. Mas o que devemos levar a sério e o que não? What should we take serious and what not? Bem, temos que ser criteriosos. Precisamos ser discriminativos. Precisamos ser cuidadosos também, porque os Estados Unidos têm novamente aquele grande paradoxo de ser um dos mais significativos defensores das normas e regras internacionais, produzindo algumas das redações mais magníficas. Quero dizer, eles são muito bons redatores quando se trata dessas coisas. O papel da redação, você sabe, é reconhecidamente parte de um grupo mais cosmopolita, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e essas coisas. Mas você sabe, não há uma única convenção internacional sobre leis que vale a pena mencionar que não tenha a mão dos Estados Unidos de alguma forma.
Mas isso levanta a questão de que a política interna é um mecanismo muito poderoso aqui nos Estados Unidos. O Senado é enormemente poderoso. A Câmara Final, que em última instância aprova a ratificação de documentos e afins. E além disso, os estados, sendo o poder que é, realmente se afastará em certos pontos. E não vamos esquecer, os Estados Unidos são uma comparação ou emulador muito bom para se observar, que é o Reino Unido. Vamos olhar, por exemplo, o que aconteceu muito recentemente com o chamado acordo e o assentamento feito com as Ilhas Chagos, onde supostamente após esse período de tempo, entre 1968 e 1963, na verdade foi um pouco antes, de 1965 a 1963, os habitantes das Ilhas Chagos foram expulsos deste pequeno arquipélago de ilhas no Indo-Pacífico. A base fundamental era criar, essencialmente para os Estados Unidos, esta enorme base estratégica chamada Diego Garcia, ou a base de Diego Garcia. E ver a forma como o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido usou o direito internacional foi fascinante, porque o que eles fizeram foi inicialmente pura política de poder. Há algumas observações muito rudes e vulgares na correspondência do Reino Unido com seus colegas dos Estados sobre remover Tarzans e Sr. Man Fridays e tudo mais. E uma vez que fizermos isso, teremos as ilhas para você usar, que foi exatamente o que eles fizeram. Então eles se livraram deles. Eles despejaram os ilhéus do complexo que originalmente estava sob controle mauriciano. O acordo que foi feito recentemente, literalmente no início deste mês, foi que tudo seria devolvido supostamente ao controle mauriciano, o que é problemático por si só. Mas a ilha de Diego Garcia seria mantida por 99 anos em arrendamento para que os Estados Unidos continuassem suas operações a partir da base. Muito se falou sobre a importância do direito internacional, mas junto a isso estava a importância estratégica de proteger a liberdade no Indo-Pacífico, mantendo essa base operacional. E não se esqueça, houve outro empreendimento muito cínico que preciso mencionar para seus ouvintes. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido elaborou uma proposta que foi considerada pelo Tribunal Permanente de Arbitragem como uma violação do direito internacional e dos compromissos assumidos pelo Reino Unido. Esta foi a declaração em torno de Diego Garcia e das Ilhas Chagos no Indo-Pacífico. Eles usaram, entre outras coisas, desculpas ambientais, alegando que isso seria uma reserva marinha protegida. International law too. It's like, you know, these justifications. É como, sabe, essas justificativas que você está me dizendo aqui, quero dizer, há um monte de besteira escrita sobre isso, que é realmente difícil ver qualquer outra coisa. Mas é assim que boa parte do mundo internacional funciona. A justificativa externa e a intenção interna são completamente separadas, certo? O que torna tão difícil entender se todas essas normas de que estamos falando são realmente levadas a sério ou se elas mesmas são apenas parte de uma piada de mau gosto. Se você olhar para o abuso do discurso dos direitos humanos, por exemplo, os direitos humanos são uma ótima ideia. É algo que deveríamos ter. E, na verdade, para todos que acham que os direitos humanos em si são apenas conversa fiada, não é. Quero dizer, também na África, na Ásia e na América do Sul, você tem tribunais regionais que se desenvolveram porque os países locais querem tê-los. É uma boa ideia. Mas você vê então como estados maiores abusam desse discurso para colocar pressão aleatória em outros países. Por exemplo, como os Estados Unidos e até mesmo Israel tiveram a audácia de, enquanto o genocídio em Gaza estava em pleno andamento em dezembro do ano passado, redigir um documento no nível da ONU criticando a China por abusos de direitos humanos contra os uigures, acusando-os de genocídio. E Israel assinou isso. Quero dizer, vocês, chineses malvados, estão genocidando muçulmanos inocentes em seu país. Então, é apenas a zombaria que isso faz dos princípios que é repugnante. E levanta a questão se esses princípios são levados a sério ou não.
Qual é a sua opinião sobre isso? Minha sensação é, e sempre tive essa opinião, que é uma mudança séria e muito significativa na forma como se avalia o direito internacional, ver o surgimento do sujeito humano como um sujeito digno de proteção, uma figura digna de ser protegida, digamos, das depravações do poder e afins. No entanto, ficamos com este problema muito estranho. Os maiores protetores são também os maiores violadores. Os estados são aqueles que devem ser os protetores. Eles têm que ser os executores, e têm que ser eles que assinam as convenções. Eles precisam ser os observadores. E então, ironicamente, são eles que estão entre os maiores abusadores. E esse sempre foi o dilema do direito internacional, mas também especificamente do direito dos direitos humanos, onde enquanto houver instituições internas fortes em um Estado, alguns desses aspectos graves podem ser tratados e moderados de alguma forma. Infelizmente, geralmente, é claro, há muita desigualdade nisso, e vemos isso. A existência disso é muito fundamental, mas sempre haverá por trás disso esse elemento de política. Sabe, na verdade, me lembro dos escritos de Carl Schmitt em sua Teologia Política, onde ele foi muito crítico, é claro, sobre a Liga das Nações e esses experimentos. Ele disse que se você tem sistemas internacionais que são regulados dessa forma, o paradoxo de ter um sistema internacional assim é que ele cria guerras, não impede guerras. Você sabe, porque o que você faz é moralizar as relações internacionais a ponto de haver essas instâncias de fora da lei, instâncias de nós somos os certos, esses são os fora da lei. E isso cria uma situação onde o conflito acontece. Então, é por isso que ele foi um dos grandes críticos da Liga das Nações. Eu não concordo inteiramente com isso, mas é uma maneira analítica muito interessante de olhar como as leis funcionam ou são usadas na cena internacional. Porque quando os exportamos além do cenário doméstico, onde podemos pelo menos controlar as coisas de certas maneiras, os estados internacionais operam em outro nível, onde certas coisas são seguidas, mas haverá desvios. Então, a melhor maneira, eu acho, de lidar com o direito internacional é tentar encontrar um mecanismo pelo qual esses desvios possam ser menos agressivos, menos terríveis, por assim dizer. Porque esse é o grande problema. E especialmente quando se trata das grandes potências, as grandes potências, aquelas com força. E esse é um enorme problema. Sim, mas não podemos impor isso. Esse é o problema, certo? Sim, exatamente. Podemos impor a lei doméstica, porque internamente temos polícia, juízes e assim por diante. E prisões. Internacionalmente não temos. A ideia, no entanto, do direito internacional, uma das ideias fundamentais, é que uma vez que você ratifica um tratado, esse corpo de leis internacionais também se torna lei doméstica. Então, torna-se aplicável internamente. E temos visto muito pouco disso porque, em princípio, em teoria, uma vez que os Estados ratificam um tratado, deveria ser possível para os cidadãos americanos levar seu governo ao tribunal e dizer tipo, ei, pessoal, esse negócio de Guantánamo é uma violação horrível do tratado anti-tortura que vocês assinaram. Então nós, os cidadãos, agora exigimos que vocês, o governo, adiram a isso e usaremos nossos tribunais para puni-los. Mas não temos visto isso acontecer. Novamente, a razão é que os estados ainda, especialmente os poderosos, e não vamos esquecer o mesmo princípio que se aplica, por exemplo, à China, Rússia e alguns outros estados, Índia e assim por diante, é que há esse tipo de limitação sobre, você sabe, em última análise, a noção de jurisdição doméstica, sendo fundamentalmente a primeira. E então, sim, jurisdições internacionais são permitidas, mas sempre com várias condições. Então, por exemplo, na verdade, isso é algo que vale a pena notar, é que muitos países, certamente aqueles que assinaram o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Protocolo Facultativo, além disso, seus cidadãos podem recorrer ao Comitê de Direitos Humanos para resolver uma queixa.
Isso não significa, no entanto, que a decisão deles seja vinculativa. Ok, mas ainda assim vamos pegar o exemplo australiano. Let's take the Australian example. There have been a couple of very influential, shall we say, Houve algumas reclamações muito influentes, digamos assim, que resultaram em mudanças genuínas na legislação doméstica. Na Austrália, o sistema é interessante, na medida em que a Austrália ratifica um tratado, mas não é uma incorporação automática. O parlamento precisa redigir um projeto de lei e aprová-lo para incorporar as obrigações do tratado. Então tem sido bastante estranho. Você terá uma situação em que, especialmente com a lei de refugiados, a Austrália tem uma abordagem notoriamente ruim. Tem, é claro, esse modelo infeliz que os Estados europeus gostariam de emular, que é enviar, como está fazendo, aliás, a UE está fazendo isso agora, enviar refugiados para terceiros estados. Mas no contexto australiano, a incorporação completa não é automática. É necessário abordá-la por meio de legislação na Austrália. No entanto, o Comitê de Direitos Humanos é uma via interessante que os Estados têm em muitos países. Então, mesmo de países europeus, assim como dos Estados Unidos em algum nível, você pode solicitar que sua queixa sobre uma violação de algumas das principais proteções da Convenção seja tratada. Em 1994, por exemplo, houve um caso muito famoso na Austrália chamado Caso Tunen. Tunen é um ativista muito famoso dos direitos dos gays que levou o caso sobre a violação da privacidade a Genebra, ao Comitê de Direitos Humanos lá. Ele argumentou que a lei da Tasmânia, o estado da Tasmânia, tinha uma lei realmente anacrônica que criminalizava relações homossexuais, conduta sexual e afins. Ele teve sucesso e disseram que a província do estado aqui não deveria interferir na privacidade das escolhas de alguém quando se tratava de parceiros sexuais e afins. Mas ok, não era vinculante. Mas o que o governo australiano fez, e é por isso que tem um pouco de fé no direito internacional e suas funções, o governo australiano da época disse: ok, sabemos que não é vinculante, mas o governo federal aprovou uma legislação que alterou a lei do governo estadual sobre isso. Em resposta, houve realmente a sensação de que essa foi uma decisão muito poderosa tomada pelo Comitê de Direitos Humanos. E isso realmente influenciou diretamente e, eventualmente, embora de uma forma um pouco indireta, a lei doméstica em um país. Certo? Então acho que há uma espécie de efeito de filtragem. Não é imediato, mas ocorre ao longo de uma série de etapas. Mas é muito evidente que isso acontece. Bem, esse é um bom exemplo, mas também é onde você realmente tem o soberano meio que em acordo e depois empurrando isso para o nível inferior, certo? Então ainda dependemos do soberano. A questão para mim realmente é, quero dizer, muitas vezes pensamos que somos o fim de um longo desenvolvimento, certo? E somos o ápice do que alcançamos até agora, porque temos iPhones e quase carros autônomos, certo? Somos o futuro, mas não somos, certo? Somos apenas uma etapa em um longo processo. E o direito internacional, obviamente, não está concluído. E, obviamente, a comunidade internacional também não está concluída. Então a questão é, se pudermos adicionar algo, o que seria? Porque o que estamos vendo novamente agora é o Estado, o soberano, anulando os direitos de outras comunidades, quando fazem guerras e matam como 500.000 de iraquianos, apenas para se livrar de Saddam porque podem, mas também contra sua própria população. Certo. A Constituição alemã tem essa ideia interessante em sua Constituição. A lei básica, como é chamada, dos chamados Abwehrrecht, ou direitos de repelir ou rejeitar algo que vem do governo central, certo? Something that comes from the central government, right? Because the memory of Hitler just suddenly... Porque a memória de Hitler, de repente você sabe, fazendo todas essas coisas horríveis e ilegais, e forçando as pessoas a fazerem coisas altamente imorais, sob o pretexto de que isso era uma lei. E os direitos humanos, de certa forma, são semelhantes a isso, na medida em que há essa ideia de que, em certos momentos,
Os indivíduos têm o direito de dizer não aos seus próprios governos e dizer, tipo, mesmo que você faça uma lei, isso não é vinculativo para mim, porque você está realmente violando jus cogens. Você também está violando os direitos do indivíduo. E na sua opinião, esse mecanismo pode funcionar, ser aumentado ou fortalecido para que o soberano perca um pouco desse poder dracônico que realmente tem? Acho que é um ponto muito importante que você levanta, porque essa ideia do soberano absoluto é fundamental em várias jurisdições e teorias jurídicas. Quero dizer, temos A.V. Dicey, o advogado constitucional inglês, que disse famosamente que a única coisa que o parlamento britânico não pode fazer é transformar um homem em uma mulher e uma mulher em um homem. Obviamente agora eles podem, mas enfim, essa é outra história. Mas é interessante que a natureza absolutamente absolutista disso significa que sempre deve haver algum meio de restringi-lo, controlá-lo, limitá-lo e assim por diante, porque acho que é exatamente isso que é necessário. E a noção que você mencionou sobre responder a certas, sabe, por assim dizer, existem certas obrigações que temos que transcendem o Estado. Quero dizer, para mim, o direito internacional é tradicionalmente, claro, tem sido o direito dos Estados. Mas quando você o decompõe, agora é também o direito dos sujeitos. São escolhas individuais que fazemos no campo de batalha e na guerra, e quando se trata de direito humanitário, quando se trata de direitos humanos. Acho importante levantar isso, porque acho que é uma ilustração muito clara e perturbadora do seu ponto. Houve um caso recentemente, que é significativo na guerra australiana que aconteceu, que tem ecos internacionais, por assim dizer. E esse foi um denunciante chamado David McBride. David McBride foi um ex-advogado militar do exército australiano. Ele serviu no Afeganistão por algumas missões com as forças australianas lá. Com o tempo, ele acumulou um dossiê de crimes de guerra realmente horríveis. Uma série de documentos que revelavam atrocidades cometidas por forças especiais australianas no campo no Afeganistão. Para seus ouvintes que não estão familiarizados, até mesmo as forças especiais dos Estados Unidos achavam que as forças australianas eram um pouco imprudentes. Imagine isso. Eles disseram que alguns desses personagens entravam em vilarejos e se envolviam em comportamentos que fariam qualquer advogado internacional se contorcer. O ponto sobre as divulgações de McBride é que elas acabaram sendo publicadas pela emissora nacional australiana, a ABC, Australian Broadcasting Corporation. Tornou-se um documento muito importante. Uma série de documentos marcantes que alegam má conduta e criminalidade australiana na guerra, violações não apenas da lei australiana, mas de leis internacionais e uma série de outras disposições. Ele agora está cumprindo uma sentença de prisão e está apelando o caso. Em seu julgamento, houve um ponto muito interessante levantado por seus advogados de defesa. Seus advogados de defesa argumentaram que ele estava transcendendo seu dever, significando o juramento de lealdade ao soberano, ao divulgar o material. A acusação disse que qualquer pessoa no exército tem o dever absoluto de seguir e cumprir deveres sob o juramento. Não é para pensar, em outras palavras, sobre os regulamentos dessa forma. Foi um caso extraordinário. Quando li os detalhes do caso, senti que estava em um túnel do tempo, porque, e acho que os países também fazem isso, as profissões jurídicas e afins tendem a ignorar às vezes que existiu algo como Nuremberg. Existiu algo como o Tribunal Militar. Há um argumento de objeção de consciência a ser feito. Há momentos em que precisamos desobedecer à lei. Precisamos violar o juramento porque, se nos mandam fazer certas coisas, quando observamos o que fazemos, no que participamos, devemos violá-lo em certos momentos. Porque eu te digo uma coisa, certamente sob a Carta de Roma e o Estatuto de Roma, para o TPI, o Tribunal Penal Internacional, você seguiu a ordem soberana, mas isso resultou em um crime de guerra.
E é interessante que na lei australiana, por exemplo, isso não pareceu se refletir no aspecto militar. Foi extraordinário. Nenhum dos promotores mencionou o Estatuto de Roma. Nenhum deles mencionou Nuremberg. E eles até insinuaram que esse aspecto não se aplicava de forma alguma, o que é um absurdo. Aplica-se sim, agora está sendo litigado, está sendo levado em apelação, então será realmente interessante ver o que acontece lá. É só, você sabe. It's just, we would want that to be the case, right? We would want to have. Gostaríamos que esse fosse o caso, certo? Gostaríamos de ter a norma de que o soldado e o funcionário público realmente tenham o bem da comunidade no coração e não o sucesso da política do governante. Sim. Quero dizer, isso cria contradições que são realmente difíceis de reconciliar. Mas por que vemos isso, quero dizer? Também houve esse caso muito famoso na Alemanha, depois que o muro caiu e a Alemanha Ocidental absorveu a Alemanha Oriental. E então a Promotoria Federal da Alemanha Ocidental processou soldados na antiga Alemanha Oriental que atiraram e mataram. Sim, isso mesmo. Former East Germany who shot and killed The border guards, yes, that's right. Yeah, that's right. The problem, of course, that the East German soldiers, they were acting. O problema, é claro, era que os soldados da Alemanha Oriental estavam agindo de acordo com a lei e cumprindo seu dever para com o Estado da Alemanha Oriental. Mas então, depois que a Alemanha Ocidental venceu, argumentou que, oh não, uma lei moral superior. Você deveria saber que o que estava fazendo era um crime contra a nação alemã. E, portanto, é nulo e sem efeito. E você deveria ter se recusado a atirar. Eles mandaram pessoas para a prisão por muitos infames. Não, eu me lembro de ter acompanhado isso de perto. Foi extraordinário. Também é como uma espécie de conceito, precisamente sim. Guardas de fronteira atirando em pessoas do outro lado. Sim, isso mesmo. É só que por razões práticas, o que nos resta é que em 2024, sabe, se formularmos isso de forma um pouco grosseira, é que o único crime de guerra que te faz ser enforcado é perder uma guerra, certo? Mas enquanto você não perder, enquanto sobreviver, fará parte do próximo regime governante e estará bem protegido, certo? De qualquer tipo de dano. Então a questão é, como mudamos isso? Any kind of harm. So the question is, how do we change that? Sim, e esse é precisamente um ponto muito bom. Como mudamos isso sem criar um problema em si? Então, por exemplo, um dos argumentos que tem sido feito é o fortalecimento das instituições mundiais. Você dá mais poder a elas. Por exemplo, há esse longo debate, como sei que você está familiarizado, sobre a ONU e o que ela faz, não apenas ter forças de paz, mas um exército realmente viável. Você sabe, policiar essas coisas, isso é problemático. Sim, você sabe, muito. Existem questões sobre como lidamos com mecanismos de aplicação em convenções e assim por diante. Na verdade, vou ser um pouco mais otimista sobre isso e dizer que, de modo geral, há algumas violações horrendas que acontecem, e elas acontecem em todos os lugares. Mas eu também diria que, curiosamente, o direito internacional é respeitado em muitos casos diariamente. E eu diria que é algo positivo lembrar que existe esse entendimento, sabe? A lei da comunidade. Há um entendimento de que os estados seguirão as leis e aceitarão que certas convenções ainda se aplicarão. É verdade, no entanto, que sempre que há uma equação de poder e quando há a questão dos próprios cidadãos, o governo se preocupa, por exemplo, com seus soldados sendo julgados. Os argumentos sobre Henry Kissinger contra o Tribunal Penal Internacional dizem que isso é uma espécie de tirania, porque, bem, os Estados Unidos obviamente fazem isso melhor. Não queremos que esse tribunal estrangeiro determine a culpa de nossos soldados e pessoal. Mas muito disso também há um pouco de absurdo também, porque, de modo geral, muitos países tendem a respeitar essas coisas.
Mas é muito difícil separar a equação do poder da prática de certos aspectos do direito internacional. Minha simpatia vai, por exemplo, para o promotor, Sr. Karim, que está com problemas no TPI no momento, por alegações feitas em relação ao seu escritório, questões de má conduta e assim por diante. Tenho que olhar os detalhes, mas vou arriscar um palpite aqui. Admito que não é um palpite educado, é apenas um palpite instintivo de que, quando uma pessoa se compromete demais com essas coisas em termos do sistema legal, você acaba tendo problemas porque acaba tendo que ser removido ou algo acontece. E acredito que há indivíduos que fazem muito parte, digamos, do lado de aplicá-lo. Mas é uma fera muito frágil. Muitos países ainda tentam lidar razoavelmente bem com esse tipo de coisa. Sabe, isso me ocorreu pensando sobre o assunto. Então, por exemplo, a noção de jurisdição universal e questões semelhantes. Quero dizer, você sabe, o Sr. Netanyahu seria muito cuidadoso e eu sugeriria a ele diretamente, se ele estivesse nos ouvindo, e espero que ele ouça nosso podcast, que seria aconselhável não viajar para muitos países, porque sob certos aspectos de, você sabe, jus cogens, questões de jurisdição universal, ele está perfeitamente sujeito a ser preso. Não precisa ter um mandado do TPI. Você não precisa de um mandado do TPI. Você pode ser preso sob a jurisdição local de um país porque cometeu crimes de guerra em outro lugar. Talvez essa seja uma maneira de avançar, sabe? Mais jurisdições locais. Porque tenho medo de todos esses projetos que criam mais centralização no topo, pois são realmente fáceis de subverter e depois abusar. Quero dizer, estamos vendo isso com a União Europeia. Essa triste tragédia de uma boa ideia. Mas os mecanismos descentralizados apenas aumentam a pressão sobre os dignitários estrangeiros para que em algum momento eles comecem a se autolimitar, especialmente se pensarmos no futuro dos próximos 20, 30, 40 anos, sendo multipolar, não unipolar, onde tudo depende de diferentes atores regionais. Acho que sim, exatamente. E voltando ao ponto, é uma maneira muito boa para eu trazer o homem que mencionei antes, o crítico do TPI, que enfrentou alguns problemas legais domésticos, processos, e um deles foi na Grã-Bretanha. Não foi a lugar nenhum porque o juiz simplesmente disse que não era viável, dado o fato de que o homem não estava na jurisdição. O homem sendo, você sabe, Henry Kissinger. Mas houve eu me lembro do falecido Christopher Hitchens, o escritor Christopher Hitchens, que disse que porque ele escreveu esse livro, é claro, essencialmente sobre os crimes de guerra de Henry Kissinger. E o que é interessante é que Kissinger passou algum tempo em Paris e houve de fato uma situação legal. Um dos oficiais judiciais havia apresentado documentos tentando não necessariamente acusá-lo de crimes de guerra, mas fazer perguntas a ele especificamente em relação à Operação Condor, em conexão com os assassinatos e a tortura decorrentes das operações apoiadas pelos Estados Unidos na Guerra Fria na América Latina, especialmente na Argentina e no Chile, e assim por diante. Ele sua parte e nunca não essa parte específica do mundo. He left very quickly and he never visited that particular part of the world again. And I think it is still worth noting that local E eu acho que ainda vale a pena notar que questões de jurisdição local têm uma cláusula em muitos países. Construir isso, aplicá-lo e informar os cidadãos sobre isso é importante. Acho que a maioria dos cidadãos não estaria ciente da noção de, por exemplo, uma prisão feita por um cidadão. Quando você vê um indivíduo, uma figura notória, que pode ser um criminoso de guerra ou algo do tipo, há provisão em muitas jurisdições no mundo para esse tipo de coisa. Então, a elite é que vale a pena pensar sobre isso, devolvê-las em mercados locais, e tentar devir sim for X. E eu acho que uma das minhas tarefas nas minhas palestras, como eu considerava meu fardo de palestrar, mas também um prazer,
é um fardo com prazer, é tentar explicar aos alunos a inter-relação entre o direito internacional e a jurisdição doméstica. É essencialmente o que estamos discutindo hoje, e deixar os alunos saberem onde eles conectam os dois. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é apenas uma coisa abstrata. A Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a gama desses instrumentos internacionais não são abstratos. Eles são muito parte do tecido vivo de uma sociedade legal. And I keep thinking that, we have examples. E continuo pensando que, sabe, temos exemplos de direito internacional que funcionam e são aplicáveis. E a única coisa que me vem à mente é do âmbito econômico, da arbitragem. Temos a Convenção de Washington, que permite que sentenças arbitrais sejam aplicadas em todos os Estados-membros. E essas sentenças arbitrais são, sabe, seguidas pelos sistemas jurídicos. Este é um instrumento muito, muito poderoso. E você não precisa de uma organização supranacional. Você só precisa de um acordo entre as diferentes jurisdições para implementar uma determinada decisão. Algo como a Convenção de Washington poderia ser repetido para, digamos, abusos de direitos humanos. Como se o Tribunal de Direitos Humanos pudesse tomar uma decisão e depois conceder uma sentença que teria que ser implementada contra indivíduos, digamos, e atores estatais. Não necessariamente no biprato seria necessário uma mudança na legislação doméstica. Sim, não. Acho que em certo nível isso seria viável. Bem, de certa forma você já pode ver isso, embora ainda esteja baseado na noção de cortesia e reconhecimento dos Estados. Isso ocorre quando ações legais são buscadas para compensação por exemplo, atos de terrorismo ou qualquer que seja o caso. Então, por exemplo, o atentado de Lockerbie é um exemplo, mas ainda está baseado no consentimento de um Estado para pagar compensação a um fundo específico ou algo assim. Mas algo como uma sentença arbitral sobre isso seria realmente interessante, e algo que se encaixa nisso. Quero dizer, vamos lembrar e não vamos nos desanimar muito em algum nível que, você sabe, a reparação por coisas acontece para abusos graves. Então, por exemplo, estou pensando no caso de 2004, quando o Serviço Secreto de Inteligência australiano grampeou os escritórios diplomáticos da delegação timorense enquanto negociavam os direitos de petróleo e gás no Mar de Timor. É uma das coisas mais notórias e ultrajantes, mas era realmente típico da atmosfera da época. Isso também tem uma conexão com violações da lei e denunciantes, porque houve um agente nos serviços australianos que revelou publicamente que isso aconteceu. Informações foram então divulgadas. Acabou indo para o Tribunal Permanente de Arbitragem. E sim, a Austrália e Timor-Leste acabaram renegociando o tratado original, que era tão grosseiramente a favor da Austrália em relação a um dos países mais empobrecidos do planeta. E claro, um país novo, lembre-se, após ter estado sob ocupação indonésia por tanto tempo. E esse foi um exemplo de um sistema internacional que, embora imperfeito, funciona em algum nível, porque as pessoas ainda negociam, as pessoas ainda comparecem, as pessoas tentam chegar a acordos, mesmo que a situação seja um pouco sombria em segundo plano. Acho que essa é uma boa noção para encerrar. Binoy, onde as pessoas podem encontrar seus escritos? Você os publica em algum lugar? Sim, absolutamente. Obrigado, Pascal. Eu escrevo regularmente para a revista conhecida como Counterpunch, onde sou editor colaborador. Você poderá encontrar meus escritos lá. Também escrevo para uma variedade de outros, como Global Research e alguns outros, mas o Counterpunch é meio que a página principal. Também escrevo para o Middle East Monitor sobre questões do Oriente Médio, como a questão Israel-Palestina. Você me encontrará no Twitter em vcampimark. Estou muito feliz com Tesmer Fontes e são de seus maravilhosos ouvintes. Obrigado.
Os links estarão na descrição abaixo. Pessoal, por favor, sigam Binoy Kampmark. Binoy, muito obrigado por hoje. Obrigado, Pascal. A qualquer hora. Thank you, Pascal. Anytime.